From our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite eu quero falar sobre Jesus Cristo. E quero fazer a pergunta: quem é Jesus? Muitos de nós temos cruzes gravadas em nossas Bíblias e até mesmo crucifixo carregadas em nosso pescoço. Mas realmente não conhecemos Jesus. Você sabe, quando você voa para o Brasil, para o Rio de Janeiro, há uma grande estátua de Jesus. É um marco do Rio de Janeiro, dia e noite. Tem 130 metros de altura, 130 pés de ponta a ponta, com os braços estendidos. Alguém chamou isso de um país de Jesus Cristo. E uma das redes recentes de televisão exibiu uma minissérie chamada Quem é Jesus? E a minha filha escreveu um livro chamado Me Dê Apenas Jesus Cristo. Há um movimento intitulado O que Jesus faria em seu lugar. Quase todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas milhões realmente não sabem quem ele é. Eles não têm em suas vidas a Jesus Cristo e nem em seus corações. E o mundo hoje está esperando o Messias, que há de vir e nos salvar. Muitos anos atrás, o profeta Ezequiel disse: procurei um homem entre eles, mas não encontrei nenhum. Em outras palavras, Deus estava procurando por alguém que pudesse colocar sua mão, abençoar e usar, e não conseguia encontrar ninguém que entregasse a sua vida completamente e se entregasse aos seus propósitos. O mundo hoje, se você ler os jornais e assistir às transmissões, os noticiários, está correndo loucamente em direção, eu acho, ao Armagedon. Hoje à noite, no Oriente Médio, eles estão lutando novamente pelas mesmas coisas pelas quais lutaram por centenas de anos. Eles tiveram reunião após reunião e trégua após trégua e tratado após tratado e promessas feitas por todos os lados. Mas, de alguma forma, eles não conseguem parar de lutar. Veja, o homem é um fracasso moral. Deus é a única esperança. O plano de Deus. Os planos de Deus já estão formados e estão claramente declarados nas Escrituras Sagradas. E à sua direita, no céu, está sentado um homem que foi desprezado, ignorado e rejeitado pelos homens quando veio à terra pela primeira vez. E ele ainda é rejeitado nos dias atuais pela maioria das pessoas no mundo. Deus prometeu que ele será o futuro governante mundial. Ele derrubará todo o governo e toda autoridade e poder. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará o seu nome. Este ano de 2000 depois de Cristo, o calendário que usamos hoje remonta ao nascimento de Jesus Cristo. Não podemos fugir dele. Nossa geração não pode escapar de Jesus. Ao longo dos anos, muitas peças, livros, óperas, filmes foram feitos sobre Jesus Cristo. E em março e abril, a New X e a New World Press publicaram matérias de capa sobre ele. Em sua reportagem de capa a capa, a New X trazia o título Por que Jesus morreu? Por que há tanto interesse em Jesus hoje? É essa a pergunta que você fez? Quem é essa pessoa que pode mudar a história, transformar vidas e trazer para o homem um novo significado? Ele viveu apenas 33 anos. Sua jornada mais longa foi de menos de 100 milhas. É ele apenas um herói popular ou um revolucionário? Ou ele é quem afirmou ser? O Filho do Deus vivo? Quem é essa pessoa que exige que o chamemos de Filho de Deus e o sigamos até a morte? Sabemos que ele era um homem. Ele era completamente humano e ele era também completamente diferenciado dos outros seres humanos. Ele era homem e Deus ao mesmo tempo.
e foi identificado nas Escrituras. 83 vezes no Novo Testamento, ele é chamado de o Filho do Homem. Há muitos lugares nas Escrituras hoje que nós somos lembrados de sua humanidade. A Bíblia ensina que ele estava com fome. A Bíblia ensina que ele estava cansado. Na parte de trás de um barco, ele estava dormindo. Ele conhecia as alegrias da amizade. Ele foi mal compreendido e desprezado. Ele chorou no túmulo de um ente querido e teve que lutar contra a tentação e suportar a decepção. Ele afirmou ser o único Filho de Deus. Antes que o mundo existisse, ou antes que a raça humana existisse, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essas palavras, Jesus se separou de todas as outras pessoas que já viveram. Ele se colocou à parte. Em outras palavras, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sempre existi. O eterno presente, não há passado com Jesus e não há futuro com Jesus. Tudo é sempre presente. Ele está falando com você esta noite. Ele está falando com todos nós coletivamente e individualmente. Em Colossenses capítulo 1 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam os tronos, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E por ele todas as coisas subsistem. Todo esse prédio, esse estádio, iria se despedaçar se não fosse por causa do grande poder de Deus que mantém unido. E a declaração de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículos 16, é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele veio a Belém, não foi o seu nascimento, ou o seu começo. Ele já existia. Essa foi a sua encarnação. Quando Jesus veio a Belém, não era o lugar de sua origem. Era a sua encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe o que é interessante é que Jesus nunca se desculpou pelo pecado. Ele desafiou outros a provar qualquer erro, até mesmo de seus pensamentos, ou qualquer outra coisa errada que ele já fez. Como explicamos Jesus de todos os outros indivíduos que já viveram? Como explicamos Jesus de todas as outras pessoas? Qual é a causa básica do ódio, da ganância, da luxúria e da guerra hoje? E injustiça racial e divisão racial? Jeremias deu a resposta. Enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas e desesperadamente perverso, quem o poderá conhecer? E o rei Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em pecado, disse Davi. Ele disse: fui formado em iniquidade. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Acho que precisamos fazer algo a respeito das armas, mas esse não é o verdadeiro problema do mundo. O problema são os corações, pois do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, roubos, blasfêmias, todas essas coisas que vêm do coração de homens e mulheres. Como você explica Jesus? Sua autoridade? Ninguém jamais falou como esse homem, diz João no capítulo 7, ele perdoou pecados. Nenhum outro profeta jamais perdoou o pecado. Maomé não tentou fazer isso. Buda nunca fez isso. Ninguém mais na história jamais disse: seus pecados estão perdoados. Ele também tinha autoridade sobre a natureza. Quando o mar estava agitado, as ondas subindo, ele disse: fique quieto. E o mar se acalmou e a tempestade parou. Ele tinha autoridade sobre doenças. Cada pessoa doente que veio a ele pela fé, ele as curou. Ele curou, tocou. Mas a morte dele, diferente de qualquer outra pessoa que já existiu. Veja, Jesus foi executado. Ele não era um criminoso.
Ele levou nossos pecados, ele se fez pecado por nós que não conhecia pecado. Você pode imaginar uma pessoa sendo a personificação de todo o pecado? Isso é o que Jesus fez na cruz, sem nunca ter pecado. Em Isaías 53 diz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em 1 Pedro 2:24 diz, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Miqueias diz que todos os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Eu estava lendo hoje sobre aquele lago na Rússia que é a água mais profunda do mundo, milhares de pés abaixo. Nossos pecados estão enterrados nas profundezas do mar, diz a Escritura, por causa do que Cristo fez na cruz. Ele se tornou pecado por nós, ele foi executado por você, e ele tomou o seu lugar de julgamento. Você nunca terá que ir para o inferno. Você nunca terá que ir ao julgamento do grande trono branco se você estiver em Cristo Jesus. Mas todo mundo vai. A Bíblia diz que chegará o dia em que ele julgará o mundo inteiro. E vocês estarão diante de Deus no grande julgamento, centenas de vocês que estão aqui nesse estádio hoje. E vocês não estarão com uma grande multidão como essa noite. Você diz, mas nós vamos nos divertir. Não, você não vai se divertir. Você não estará lá acompanhado com um monte de gente. Você vai estar sozinho e vai prestar contas de tudo o que você fez com Jesus Cristo e de como viveu sua vida. E muitos de nós ficaremos terrivelmente desapontados e vamos gritar por misericórdia, mas vai ser tarde demais. A Bíblia diz que vamos pedir que as rochas e as montanhas caiam sobre nós, nos escondam, para que possamos escapar do julgamento do grande trono branco. A crucificação de Cristo é uma pedra de tropeço para muitas pessoas, porque é loucura, diz a Bíblia, para aqueles que perecem. Muitos aceitarão o ensinamento de Cristo quando ele diz amar a todos, mas param quando fala da cruz. Na cruz é onde você deve se achegar antes de realmente conhecê-lo. E você tem que confessar que é um pecador e tem que se arrepender do pecado. E a palavra arrependimento significa que você muda de vida. A direção que você está indo, está disposto a ir a outra direção. E você diz, mas Billy, eu não tenho essa habilidade. Eu tentei mudar, já tentei fazer o melhor, mas não consigo. Não, você não pode. Mas Deus o ajudará se você se submeter a Ele e disser, Senhor, preciso de sua ajuda, preciso de sua força para vencer, preciso de sua ajuda até para crer e ter fé, o tipo de fé que eu devo ter. E você? Depois há a sua ressurreição. A Bíblia diz que eles o levaram para fora e o enterraram após a sua morte em um túmulo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo essa noite. Quando alguns dos discípulos foram ao sepulcro, havia 2 homens lá, 2 anjos que disseram, por que procuram aquele que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus está vivo. E o que inspirou os discípulos a irem ao mundo inteiro com o evangelho foi a ressurreição. Estamos falando de um Cristo que está vivo, que pode entrar em seu coração hoje, mudar a sua história, sua família, seu bairro, mudar o mundo inteiro, o país, se nós o permitirmos. A Bíblia diz, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e creres de todo o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem que acreditar não apenas que Jesus Cristo morreu, mas que ele ressuscitou, que ele está vivo. Se você acreditar pela metade, não serve. Diga, Senhor, eu sou um pecador, me perdoe, me ajude a mudar. Mas então você tem que viver a vida.
E é aí que o Cristo ressurreto vem ao seu encontro e envia o Espírito Santo para ajudá-lo a viver a vida cristã. Se Cristo não ressuscitou, então ele não é Deus. E a tremenda força da história é inexplicável. O apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, perseguia e matava os cristãos. Ele odiava Jesus. E um dia houve uma luz ofuscante. E ele caiu de joelhos e soube que era Jesus. E ele disse: "Quem és tu, Senhor?" Em Atos capítulo 9. E esta é a pergunta que você deve fazer: quem é Jesus? Essa é a questão de nossa geração. Quem é Jesus? Se Jesus afirmou ser Deus, sabemos então que ele estava falando a verdade. Ele não era um enganador. Se ele pensava que era Deus e não sabia, então ele era um egomaníaco. Jesus era quem ele afirmava ser. Deus manifestado na carne. Pense nisso. O poderoso Deus que criou as estrelas e aqueles planetas e todo esse universo e mantém tudo unido. É Ele, aquele que quer entrar em sua vida, em seu coração essa noite e te dar uma nova vida. Você pode ser membro de uma igreja, ter sido confirmado, batizado e todo o resto, mas no fundo do seu coração você não tem a certeza que está pronto para se encontrar com Deus. Você não tem essa certeza se vai escapar do grande julgamento. Você deve enfrentar a pergunta que Pilatos fez: o que devo fazer então com Jesus, que é chamado de Cristo? Pilatos lavou as mãos. Hoje à noite você pode lavar as mãos e sair e deixar esse estágio e voltar para a velha vida e nada acontecer com você. Mas Paulo estava com medo, ele estava tremendo, ele ficou surpreso e ficou maravilhado. E ele fez a pergunta certa: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus disse-lhes: levanta-te e vai. E é isso que Jesus está dizendo a você nesta noite, em cima daquelas arquibancadas, aqui embaixo nesta arquibancada: levante-se e vá. Levante-se da cadeira e assuma um novo compromisso com Jesus. Certifique-se de que seus pecados foram perdoados. Você vê que esta pode ser a sua única oportunidade, a oportunidade de sua vida esta noite. Você poderá tomar essa decisão que vai mudar a sua vida e fará com que o Espírito Santo venha e entre na sua vida. Ele está falando com você essa noite. E Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e terei comunhão com ele. Jesus está batendo na porta do seu coração esta noite. Ele quer entrar em seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer ter um impacto em sua comunidade, em sua família, em sua vida. Ele quer lhes dar paz e alegria que você nunca conheceu antes. Ele quer perdoar todos os seus pecados. Ele quer lhes dar a certeza da vida eterna e quer que você saiba que vai morar no céu. Que você saia daqui nessa noite com essa certeza, e vou pedir-lhes para que você faça algo que parece difícil para algumas pessoas. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava morrendo por você, porque ele te ama. E ele está pedindo para você abrir seu coração para ele esta noite. E se houver uma dúvida sequer sobre o seu relacionamento com Cristo, levante-se agora mesmo e venha e fique aqui na frente desse lindo estádio que eles construíram. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Venha e fique aqui. Vou dizer-lhes uma palavra para vocês, fazer uma oração, entregar literatura para ajudá-los em sua vida na próxima semana. Você se levanta e vem agora. Homens e mulheres, jovens, centenas de vocês, apenas se levante e venha aqui. Isso é tudo. Com este ato, você está dizendo para Deus: eu abro meu coração para Jesus, que morreu por mim e ressuscitou, e que está vivo esta noite.
E Ele está batendo na porta do meu coração. Eu posso sentir isso. Você se levanta e vem. Nós vamos esperar por você agora mesmo. Se você veio com um grupo, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar por você. Este é o momento mais importante da sua vida. Não perca. Rapidamente, de cima das arquibancadas, você se levanta e vem. Vai levar um pouco de tempo. Levará 4 ou 5 minutos, então venha. Estaremos aqui para orar por você, conversar com você e ajudá-lo. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as dublagens das mensagens do pastor Billy Graham. Que Deus abençoe você. Se você gostou dessa mensagem, dê um like, compartilhe com outras pessoas e abençoe esse canal e a obra missionária nas cidades de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus abençoe você. Agora, enquanto as pessoas estão vindo, eu quero me dirigir a você que está me vendo pela televisão. Você também pode assumir esse compromisso aonde quer que você esteja. Em um quarto de hotel, na sua casa, em um bar, em qualquer lugar que você esteja. Você pode entregar o seu coração para Jesus Cristo essa noite e ter a certeza que Ele perdoa todos os seus pecados. Certifique-se de ir à igreja no próximo domingo.